O nosso objetivo com a amostragem, e este é o único e principal objetivo, é selecionar uma amostra que seja o mais representativa possível da população. E essa amostra pode ser, como vos disse há bocadinho, não probabilística ou probabilística. Repito, a amostragem probabilística ocorre quando todos os elementos da população têm a mesma possibilidade de fazer parte da amostra. A amostragem não probabilística acontece quando é o entrevistador que define quem vai fazer parte da amostra. Naturalmente que no caso da amostra probabilística teremos uma maior representatividade da amostra. No caso de não probabilística, teremos de ter amostras de muito maior dimensão para garantir a representatividade. Em cada um deles temos estas 4 tipologias que vou apresentar detalhadamente de seguida. E, portanto, quando falamos de amostragens não probabilísticas por conveniência ou acidentais, estamos a falar de um método em que o entrevistador define quem vai fazer parte da amostra. E, portanto, eu vou, de uma forma muito clara, selecionar, por um processo de conveniência, os elementos que fazem parte da amostra. E, neste sentido, a forma de representar a população é posta em causa. Portanto, uma amostragem por conveniência ou acidental é uma amostragem que tem muito pouca validade. Quando falamos da amostragem por intenção ou julgamento, o entrevistador, o investigador, vai determinar os elementos que fazem parte da amostra com base em características que ele define. É o pesquisador quem escolhe os elementos e escolhe-os por considerar que são representativos da população. A amostragem por cotas ou proporcional é uma amostragem intencional e em que nós vamos ter uma amostra que vai ter cotas equivalentes àquelas que existem na população em geral. Imaginem que estamos a fazer um estudo em termos nacionais e que temos a população representada exatamente com a mesma proporcionalidade em termos, por exemplo, de regiões de residência, de idades, de género, que existe na população em geral. No caso da amostragem bola de neve, o entrevistador, o investigador, escolhe um conjunto de pessoas iniciais que têm características que pretende ver representadas na sua amostra e pede a estes indivíduos para disseminarem o questionário, para selecionarem um número reduzido de outros que possam ter as características que se pretendem. No caso, e tem aqui as forças e fraquezas de cada uma das tipologias de amostragem. Portanto, a conveniência é fácil, é menos dispendiosa, exige menos tempo, é muito mais conveniente, mas só pode ser utilizada em estudos exploratórios. E, portanto, em termos de fraqueza e de uma forma sintética, não representa a população, representa-se a si própria. O julgamento tem um baixo custo, é muito conveniente também, exige pouco tempo, no entanto é subjetiva, porque é o investigador que define, quero este elemento, não quero aquele. As cotas permitem-nos o controle da amostra, pode haver enviesamento e temos que ter muito cuidado com o facto de termos de incorporar elementos que permitam que haja alguma representatividade. Dou-vos um exemplo, TGI, o processo de amostragem é não probabilístico por cotas. A bola de neve envolve muito tempo, e esta é a principal dificuldade, no entanto permite-nos chegar com certeza à população que pretendemos estudar e a população sobretudo com características mais difíceis de aceder em processos habituais. Quando falamos dos processos probabilísticos, portanto estamos a falar daqueles que são mais complexos na operacionalização, uma vez que exigem que tenhamos uma listagem para podermos daí selecionar os participantes e podemos, por exemplo, e recorremos muitíssimo às listagens telefónicas, que hoje sabemos estarem totalmente desatualizadas e, portanto, temos muito mais dificuldade em implementar os métodos probabilísticos. Quando falamos em amostragem aleatória simples, estamos a dizer que
os elementos que fazem parte da população são retirados ao acaso e cada elemento tem a mesma probabilidade de fazer parte da amostra. E, portanto, temos um conjunto de elementos que fazem parte de uma população e retiramos aleatoriamente esses elementos. Fazemos um sorteio, digamos assim, aleatório desses elementos. Quando temos uma amostragem sistemática, utilizamos uma metodologia em que definimos com uma determinada periodicidade a retirada dos elementos da amostra. Vou-vos dar um exemplo. Se temos uma listagem telefónica, eu posso partir de um ponto e vou retirando um conjunto de elementos a partir desse ponto. Quando estou, por exemplo, a fazer uma amostragem porta a porta, eu parto desta rua e vou abordar as casas de 5 em 5, de 10 em 10. E, portanto, tenho um processo sistemático, que é aleatório de qualquer forma, mas é sistemático. Na amostragem aleatória estratificada, o que eu vou é constituir estratos, portanto, grupos, e vou, de forma muito clara, compor a minha amostra com uma proporcionalidade idêntica desses grupos que existem na população. Reparem, se eu estou a falar de idades, eu vou ter os estratos, vou ter uma amostra estratificada a partir da idade. Os clusters ou conglomerados são grupos naturais de elementos da população, são heterogéneos em relação à característica estudada, mas com comportamentos similares. Neste tipo de amostra, é realizado o sorteio não dos indivíduos, mas de grupos. Por exemplo, as cidades, os bairros, os quarteirões, as empresas. Este tipo de amostragem é útil quando não é possível obter uma listagem de todos os elementos da população e, portanto, fazemos o sorteio, digamos assim, o registro é feito com base nos bairros onde as pessoas vivem, nas ruas, nos quarteirões. Como vos disse, a amostragem probabilística é aquela que nos garante a maior representatividade da população e, portanto, é mais interessante. E aqui estão as forças e as fraquezas e, portanto, temos na aleatória a fácil compreensão, os resultados que são generalizáveis e é cara, muito cara. No caso da amostragem sistemática, aumenta a representatividade, é mais fácil de implementar do que a aleatória simples. Podemos diminuir a representatividade se não respeitarmos verdadeiramente os critérios de sistematicidade ou se tivermos problemas, por exemplo, no Not at Home, quando as pessoas não nos atendem e estamos sistematicamente a alterar a periodicidade. A estratificada inclui todos os elementos da população, é muito precisa. Agora, é difícil selecionar variáveis de estratificação relevantes, é difícil operacionalizar este tipo de metodologia e é uma metodologia cara. Os clusters são fáceis de implementar, têm custos mais reduzidos, no entanto são mais imprecisos, porque não estamos a extrair os elementos da população, mas dos conglomerados ou dos conjuntos que compõem essa mesma população. Portanto, quando nós temos uma amostragem não probabilística, temos uma amostragem de cariz exploratório, uma amostragem probabilística é uma amostragem conclusiva. Temos erros de não amostra mais elevados e, no caso da probabilística, temos erros de amostra mais elevados. A variabilidade da população, há uma homogeneidade na não probabilística e há uma variabilidade alta na probabilística. No caso da validade estatística, é evidente que na amostragem probabilística ela é muito mais favorável. No entanto, do ponto de vista operacional, pode ser muito mais complexa de operacionalizar.